Boa noite, meus isolados e isoladas. Estamos aqui de novo com mais um vídeo em ritmo frenético aqui do canal. Enquanto a quarentena tá rolando, a gente vai fazendo vídeos aqui no modo solo por enquanto, mas espero que em algum momento eu possa me reunir com meus colegas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre The Hunt. Mais um filme, e o critério está sendo, né? Os filmes que estão sendo mais discutidos que tem a ver com o terror na quarentena. Eu tô fazendo vídeo sobre. O filme de hoje é o The Hunt, é o de 2020, não é o The Hunt de 2012, filme dinamarquês excelente. Não é exatamente terror, mas eu gosto muito. Esse filme tem nada a ver com isso. É um filme. É o primeiro filme de 2020 que eu acho que a gente tá falando no canal. E a premissa dele é bem familiar. Primeiro eu queria começar falando que o vídeo de hoje vai ser uma aula da diferença entre forma e conteúdo. Porque realmente esse filme é um filme que escancara isso de um jeito bem didático, eu diria. Mas enfim, como eu falei, a premissa dele é familiar. 12 estranhos acordam, 11 tecnicamente, acordam num terreno, sem saber onde eles estão. Eles abrem uma caixa que está cheia de armas, e assim que eles pegam as armas, eles começam a tomar tiro de pessoas agressoras que eles não conseguem ver. E eles vão tentando sobreviver, vão morrendo um a um, e é um festival de violência. Até aí, já pensei em vários filmes com uma vibe semelhante, desde Battle Royale, Noite de Crime, Bacurau, até no Brasil tem um filme com essa vibe, o Albergue, até videogame, PlayerUnknown's Battleground, o famoso PUBG, Fortnite, filmes que as pessoas acordam sem entender nada e elas têm que brigar para sobreviver, do jeito que for. E assim como em muitos desses filmes, os vilões são uma elite perversa que quer eliminar aqueles que eles percebem como sendo indesejados da sociedade. O que diferencia esse filme de todos os outros filmes com essa premissa similar que eu mencionei são duas coisas. Uma delas positiva e a outra nem tanto. A positiva é que esse filme trabalha muito com a subversão de expectativa. É um filme que ele cria várias situações clichê para você achar que ele vai seguir um certo caminho, e ele destrói elas em seguida. Isso principalmente acontece na primeira metade do filme. Depois ele vai até ficando um pouco mais convencional, mas no início é tipo, ele estabelece, tá, essa pessoa aqui é a pessoa que você vai seguir o filme inteiro. E aí ela toma um tiro na cabeça. E aí isso acontece mais algumas vezes até a gente chegar naquele que é naquela que é a protagonista de fato, que é a personagem da Crystal, vivida pela Betty Gilpin. A única atuação mais destacada do filme, adiantando. Mas ele também cria cenários que você... eu já vi uma coisa assim em filme de ação, mas isso aqui... Ou thrillerzinho, só que aí ele acontece de um jeito imprevisível. Porque muitos dos combatentes desse filme não têm nenhuma experiência prévia, tanto as vítimas quanto os agressores. Então as coisas não são super fluidas, embora em algumas ocasiões sejam superação, John Wick, vibe assim. Essa é a parte boa. A parte ruim que diferencia esse filme é porque, por mais que eu acho que Hollywood e Estados Unidos como um todo tem um mote bem conservador ideologicamente, e no máximo, quando é alguma coisa um pouco mais progressista, geralmente é mais uma coisa super chapa branca, porque se for uma coisa super revolucionária, eles nunca vão financiar um filme desse. Esse filme consegue ser mais conservador ideologicamente do que a norma em Hollywood. Porque, tipo, basicamente, os vilões do filme, e até eu até concordo, os vilões do filme são os liberais americanos, que também podem ser chamados de democratas, politicamente falando. São pessoas que são extremamente privilegiadas, basicamente burgueses da alta sociedade que usam várias pautas ideológicas que você associaria com progresso ou uma vibe mais para frentex, mas que na verdade são só palavras de ordem que essas pessoas usam, e elas continuam sendo super racistas e classistas e preconceituosas à vera, e elas têm visões higienistas tão fascistóides quanto as pessoas que elas criticam. Até eu concordo. Só que os pobrezinhos, as vítimas desse filme, são basicamente os republicanos. São as pessoas que fazem as coisas que os liberais fazem, os democratas, só que de uma forma muito
mais transparente. Os liberais, para mim, é essa questão. Nos Estados Unidos existe uma percepção que eu acho que é equivocada, que é a de que esse binarismo político americano, ele é democratas à esquerda e republicanos à direita. E para mim, aqui tô falando aqui minha visão política, talvez eu aliene muitos dos 236 inscritos do canal, mas para mim esses dois estão à direita do centro. Eles na verdade são muito parecidos, mas os democratas têm uma roupagem mais amistosa e, portanto, um tanto insidiosa e traiçoeira, mas elas têm a mesma praxis que os republicanos. Tipo, não é uma guerra entre democratas e republicanos. Os dois juntos atendem aos mesmos interesses e as vítimas são as pessoas fora desse espectro. É, minorias e pessoas que não se enquadram nas normas de vida americanas e imigrantes e o cacete a quatro. E esse filme, ao invés de falar que esses dois caras do binarismo americano, desse bilateralismo, são uma merda, esses dois lados, ele toma o partido dos republicanos. Ele fala, tipo, tá, os liberais são uma merda, eles são hipócritas, mas os republicanos são os coitados que agora estão sendo oprimidos e caçados pelos liberais. Isso não é verdade. Os liberais podem até causar bastante problemas para muitas pessoas, mas são pessoas que não estão nesse bilateralismo político, pessoas que não são prezadas por nenhum desses dois lados. E é daí que vem o meu problema. Eu acho que ele claramente tem esse mote reacionário. Ele acha que aqueles caras são ruins, mas ele meio que celebra os personagens que são vítimas. Você vê que eles são pessoas que participam de manifestações neonazis, de demonstrações homofóbicas. Tem um cara que é um caçador de animais em extinção, enfim. Só gente incrível, né? Mas eles são meio que os coitadinhos e tem uma personagem que é muito habilidosa, que é basicamente a única que sobrevive, que ela serviu o exército do Afeganistão e ela também é tratada como um tipo de pária, sendo que um mártir, sei lá, uma pessoa super heróica, sendo que, pô, a gente sabe que os interesses dos Estados Unidos no Afeganistão eram no mínimo escusos. Acho que todo mundo pode concordar que essa guerra no Oriente Médio ela é bem problemática. E essa é a pessoa mais moralmente digna do filme. Então, deixou um gostinho ruim na minha boca vendo o filme e vendo esse tipo de mentalidade sendo perpetuado, assim. Mas, como eu falei, esse vídeo seria uma lição sobre a diferença entre forma e conteúdo, ou o contraste entre essas coisas, porque em termos de forma, eu gostei do filme. Quer dizer, ele é divertido, ele é dinâmico, ele por vezes é imprevisível, tirando mais pro final. Ele tem um humor bom, o humor situacional dele é bom. O humor que ele satiriza pautas identitárias e coisas assim é batido e previsível, assim. Uma coisa que eu acho que é muito pueril do filme, assim. Tipo, beleza. Escancarar a hipocrisia desses liberais e o seu pedestal de superioridade moral que eles têm no filme, mas enquanto eles julgam tudo fora deles e, e literalmente caçam e matam pessoas que pensam diferente deles. Essa parte é boa, mas ele estende isso, tipo, ele contrasta isso com pessoas que são talvez tão ruins quanto ou piores, mas como se elas fossem as grandes vítimas dos desmandos dos democratas nos Estados Unidos. Enfim, acho que eu já bati bastante nessa tecla. Muita gente deve estar saindo do YouTube, se bem que acho que meus amigos, muitos deles vão concordar. Mas a forma dele é boa, só que ela contém um texto que, apesar de ser acertado quanto ao humor e estrutura, destruir um pouco as convenções dos atos e das figuras protagonistas, dos arquétipos, ele tem um mote ideológico que eu não gostei. Mas eu consigo ver os méritos mesmo assim, porque é isso, ele é um filme bem feito, bem produzido, dinâmico, com uma ação boa e um valor de produção bom, como eu falei, e uma experiência que me entreteve.
Então, sabe, eu gostei de ter visto. Mas é um filme que, tipo, é, eu não vou nem dizer pra você desligar o cérebro, ver com o cérebro ligado, mas com um senso muito crítico. Você pode meio que apreciar os elementos positivos da obra, audiovisualmente falando, e ser crítico à mensagem reacionária que ele está passando. Acho que o resumo da ópera é basicamente esse. Assim. Acho que a gente já pode até ir para os critérios. Como eu falei, os critérios às vezes eles não refletem muito a minha visão geral, mas eu acho que nesse caso até que sim. Começar pela parte boa. Violência e efeitos especiais. O filme é muito violento, a violência é bem feita, é bem gráfica, tem muito gore, tem pessoas explodindo, tem pessoas tendo seu olho removido com um salto alto. É criativo, algumas cenas de ação são bem criativas. Tanto essa coisa mais desengonçada, os caras que não conseguem, tipo, o cara tá com a granada, só que ele esqueceu de tirar o pino. Aí você pensa, essa pessoa tá salva, mas não, ele tá com a segunda granada e explodiu. Mas tem uma ação mais sofisticada. No final, a personagem da Betty Gilpin confronta a Hilary Swank, que é a vilã, essa mulher super opulenta e arrogante, que gosta de caviar e de champanhe 1907 e que acha que ela pode matar quem ela quiser porque fez posts falando mal dela no Facebook. Literalmente, esse é o detonante. Que causou que ela fosse demitida, enfim. Eles estão criticando muito a cultura do cancelamento também, que eu acho que é uma visão muito histérica dos realizadores de que isso tem um impacto tangível na vida das pessoas que são acusadas de certas coisas, assim. Acho que essa coisa ideológica pode até ser uma vibe meio o efeito José Padilha, assim, que fez o filme do Tropa de Elite pra supostamente atacar o Bop, pintar ele numa luz negativa, mas que tinha uma linguagem audiovisual que fazia muitas pessoas simpatizarem com o Bop. Esse filme foi um grande sucesso na direita e alimentou muito a narrativa de bandido bom é bandido morto. Então, mesmo se o Craig Zobel e os roteiristas Nick Hughes e o Damon Lindelof, que eu acho que é o cara do Lost, mesmo se eles tiverem a intenção de, na verdade, falar, não, os dois são ruins, não passou isso. Passou mais uma vibe, tipo, os democratas são a esquerda e eles são a esquerda terrível e viva os republicanos e sua liberdade de expressão desenfreada e seus fuzis e todo e direito de ser transfóbico, de ser homofóbico, racista e cacete. Isso é o que me passou. Mas enfim, violência é boa, efeitos especiais são bons. Vou dar uma nota 8.2. É, até elogiar também a fotografia, tem uns planos bons, tem uma cena boa que é uma porradaria entre as duas personagens, que elas estão na mansão lá da menina. Acho que eu comecei a falar isso e não dei continuidade. E elas estão do lado de fora, assim, meio que no porte da parada, assim, no quintal, sei lá. Elas estão se porrando, só que a câmera tá dentro da casa, aí tem várias janelas. Aí você vai se porrando na janela, aí a câmera vai deslizando, assim, passa por uma parede. Aí quando ela chega na próxima janela, elas estão em outro estágio da briga, assim, coisas muito bem coordenadas, coreografadas. A ação é boa, essa nota é boa. Atuações que dos personagens. Atuações. A Betty Gilpin é a única que não é super clichê, os outros são todos personagens bem quadradinhos, assim. O coroa redneck, o cara que faz podcast a lá Alex Jones de teoria da conspiração, com anti-imigração, essas coisas. Esses são os caras que são meio que os mocinhos do filme, pra você ter uma ideia. E então é fácil de interpretar, mas a Betty Gilpin tá fazendo uma mulher um pouco mais complexa, meio tentando as ideias, mas super capaz no combate e tal. Ela ficou legal. Mas não é o suficiente. O resto do filme não se destaca muito. As caracterizações não são tão boas, então as atuações também não se destacam. Vou dar um 6.7 aí. E por fim, sustos e terror psicológico. Sustos não tem nenhum. O filme foi até listado como terror no IMDb e tal. Eu entendo. Ele se aproxima do terror, de certa forma, essa vibe. Mas tá mais pra um filme de ação distópico, assim. Não tem nenhum susto. Terror psicológico, eu acho que o filme até quer imprimir algum terror psicológico, mas ele tem uma política muito rasa, muito especial e muito. O filme deve achar que ele é chocante, porque ele tá contrariando os liberais, assim, mas como se os republicanos não fossem uma força, os conservadores não fossem uma força gigantesca nos Estados Unidos que elegeu o presidente deles e o cara seja quatro. Então, tipo, não tem nada de muito chocante. Acho que eu usei já esse termo, acho que é meio pueril. Então não tem nenhum terror psicológico, é uma coisa, tipo, tá muito fantasiosa a noção de que liberais estão à caça dos republicanos. Na verdade, é mais fácil de estarem conchavados com eles contra
imigrantes, o que quer que seja, do que ter essa guerra na qual eles vão de fato caçar as pessoas com as visões parecidas, só que mais explícitas e menos camufladas de um falso progressismo. Enfim, é um filme direitoso e eu sou esquerdoso, se não ficou claro. Então eu vou dar uma nota 5 pra isso. E é isso. Filme. Eu gostei de ter visto até pra falar mal com propriedade dele, mas também falar bem das partes que merece falar bem, e é isso. Basicamente, ele é tecnicamente uma boa produção, tem um valor de entretenimento bom, mas uma mensagem meio merda, mas enfim, é divertido, veja, esculache onde tem que esculachar e elogie onde tem que elogiar. Ou então, talvez você até concorde com a mensagem desse filme. Se você concorda, você provavelmente já parou de ver esse vídeo, já se desinscreveu, mas enfim. Esse vídeo tocou mais na política que qualquer outro, porque foi o filme mais explicitamente político, sendo que era uma política muito na contramão das coisas que eu penso do canal, então espero não ter alienado muitos de vocês. Se alienei, acontece. Mas se você for uma pessoa que está em cima do muro, não se desinscreva. O próximo filme que eu vou ver provavelmente vai ser mais neutro. Não vai ter tanta polêmica. No mais, é isso. Tem alguns filmes engatados. Vamos tentar fazendo vídeos enquanto a gente estiver preso aqui. E tudo que vocês estiverem falando aí, os ruídos da internet, eu vou levar em consideração e jogar minhas impressões aqui. Então, fiquem ligados e até a próxima. Tá gravando, show.